e hoje eu quero ministrar sobre a transfiguração de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, queremos colocar cada vida aqui, cativa ao conhecimento de Cristo. E que não só aqueles que acreditam, mas aqueles que também estão acompanhando o Senhor pela internet, possam, meu Deus, ser impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vivemos dias de extrema exposição nas redes sociais. A quantidade de postagens é quase impossível de acompanhar. Para uma época dessas, em que há tanta exposição, eu acho interessante a gente resgatar uma famosa frase de Saint-Exupéry, eu não sei se a pronúncia é essa, o autor do clássico livro O Pequeno Príncipe. E ele dizia o seguinte: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase, ela cai como uma luva nesse evento aqui que nós acabamos de ver sobre a vida de Jesus. Por quê? Porque nesse evento Jesus mostra aos seus discípulos a sua glória, a sua verdadeira essência, aquilo que estava encoberto aos olhos de todos aqueles que haviam convivido com Jesus aqui na terra. E agora, nesse momento, essa glória, ela é mostrada, ela é trazida à tona, de forma que os discípulos ficaram boquiabertos diante da revelação da glória do Senhor. O termo que é traduzido aqui por transfigurar, para nosso português, no grego, ele tem o sentido de metamorfose, ou seja, é uma mudança que acontece do interior para o exterior. É algo que vem de dentro para fora. Então, quando Jesus revelou ali a sua glória, quando ele se transfigurou, não foi algo de fora para dentro. Não foi um refletor que foi jogado sobre a sua pessoa, como está sendo agora jogado o refletor sobre a minha pessoa agora. Não, foi algo de dentro. A glória que ele carregava consigo veio à tona. Foi permitido aos discípulos vislumbrar aquela glória que ele tinha com o Pai antes da sua encarnação. Então, aconteceu uma espécie de metamorfose. E metamorfose, ela acontece no tempo. Toda metamorfose, ela acontece no tempo. E tempo nos remete a passado, presente e futuro. Então, eu gostaria hoje de meditar com você sobre a transfiguração, olhando nessas categorias de tempo,
de passado, de presente e de futuro, para a gente entender o que é que aconteceu de fato ali e qual o propósito do Senhor ter se transfigurado diante dos discípulos. A primeira coisa que a transfiguração me mostra é que o passado ele é inferior ao presente por causa dos fundamentos sobre os quais estão baseados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja comigo, acompanhe comigo, Marcos capítulo 9, versículo 4. Você mantém aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar voltando ao texto constantemente. O texto diz: lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas que, inclusive, referendavam a lei. Então, os profetas, eles referendavam a lei de Moisés, tanto que eles chamavam o povo a quê? A estar cumprindo a lei. E quando os reis se desviavam da lei do Senhor, o profeta também chamava o rei à responsabilidade para que ele pudesse estar cumprindo a lei. Então, quando Elias e Moisés aparecem aqui na transfiguração com Jesus, eles estão representando o passado. E Jesus, ele representa não mais a lei, mas Jesus representa a graça. A graça de Deus que se manifesta naquele lugar. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 17, ele diz o seguinte: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o passado, ele é inferior ao presente, porque o passado aqui, representado por Moisés e Elias, era a lei de Deus. E Jesus, agora, que representa o presente, está trazendo a graça. Quando nós olhamos a história bíblica de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos que a revelação de Deus na história, ela é progressiva. Ou seja, Deus se relaciona com o ser humano. Então, veja bem, a transfiguração, nesse evento, ao colocar Moisés e Elias ao lado de Jesus, está significando o quê? Que a velha aliança, a antiga aliança representada por Moisés, ela é inferior à aliança da graça. Por quê, pastor, que ela é inferior? Porque a aliança da lei, ela era provisória. Por isso mesmo que ela desapareceu, porque ela foi usada apenas para nos conduzir a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 23, para você entender por que existiu a lei, pastor. Gálatas 3, 23, Paulo diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, no futuro, haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, para nos conduzir a Cristo. A palavra traduzida aqui por guardião, no grego, tem algumas versões que é traduzida por aio. O que é o aio? O aio é uma espécie de professor particular. Antigamente, não existiam escolas públicas. As famílias ricas, que tinham dinheiro para pagar, contratavam um professor particular e levava aquele professor e colocava o filho estudando em casa, e aquele professor educava, ele servia de aio, ele servia de guardião, ele servia de tutor, no sentido de fazer com que aquela criança pudesse ser instruída até se tornar adulto maior e conhecedor e sabedor das coisas de então. Então, a lei, ela foi essa espécie de aio, essa espécie de tutor para nos conduzir a Cristo. Por isso que ela foi substituída. Pelo fato de ser inferior, ela foi revogada. E Paulo, supostamente o autor aos Hebreus, alguns dizem que foi, ele diz lá em Hebreus 7,18, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior à lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus,
Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Aí você diz, pastor, espera aí, por que a transfiguração me ensina que o passado é inferior ao presente? Por que a antiga aliança, representada por Moisés, é inferior à nova aliança? A antiga aliança, ela é inferior, por quê? Porque na nova aliança, Jesus é o fiador dessa aliança. Jesus é o mediador dessa aliança. E Jesus é o ápice da revelação de Deus. Quando Deus se revelou ao mundo, ele se revelou de forma progressiva. Mas o ápice, o ponto alto da revelação de Deus ao mundo foi a pessoa de Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, Jesus, ele não é apenas distinto de Moisés, de Arão, de Elias, de Josué. Jesus, ele é superior a todos os personagens bíblicos, entende? Jesus não é apenas mais um personagem. Então, eu acredito que o pastor foi muito feliz quando disse, esse ano nós vamos pregar sobre Jesus. Porque os outros personagens da Bíblia, eles me inspiram, eles me ajudam, por causa da sua fé, a servir a Deus. Mas quando eu quero conhecer a pessoa de Deus, eu olho para Jesus. Então, Jesus, como o mediador dessa nova aliança, ele faz com que o presente, aquilo que ele está trazendo, seja superior ao passado, representado pela antiga aliança na pessoa de Moisés e de Elias. E Hebreus 8,6 diz, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, porque também é mediador de superior aliança. Então, acompanhe comigo o meu raciocínio, para que você não se perca. Por que o passado é inferior ao presente? A transfiguração nos mostra isso porque Jesus, agora, com Moisés e Elias, Jesus vem substituir a antiga aliança. O presente trazido por Jesus é superior ao passado. Amém? Segundo, por que o presente representado aqui por Jesus é superior ao passado representado por Moisés? Por causa do fundamento sobre o qual está estabelecida a nova aliança. Por exemplo, qual a diferença do tempo da lei, pastor, para o tempo da graça? A gente escuta muito falar, hoje nós cantamos isso, maravilhosa graça, e o resto eu não lembro. Quão infalível é... Quão infalível amor, tomou o meu lugar. Pastor Júnior vai cantar, depois eu vou dar oportunidade aqui para ele. Por que qual é a base da antiga aliança e qual é a base da nova aliança, para a gente entender a diferença? Vamos lá. Primeiro, com relação ao comportamento humano. Na antiga aliança, a obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus determinavam a bênção ou o castigo. Você pode ver isso lendo Deuteronômio em casa, o capítulo 28 todinho, que o Senhor diz, eis que põe diante de você a bênção e a maldição. Você escolhe, se me obedece, tem a bênção, se não obedece, fica na maldição. Então, a lei, na antiga aliança, que é representada aqui por Moisés, ela determinava a bênção da pessoa, a aprovação da pessoa por causa da sua obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus. E na nova aliança? Na nova aliança, é a nossa fé na morte de Jesus Cristo que determina a bênção ou o castigo, sem depender das minhas obras, sem depender do meu desempenho, sem depender daquilo que eu posso fazer. Então, deixa eu lhe dizer, nós estamos no tempo da graça. Você não precisa fazer obras, você precisa se arrepender dos seus pecados. Entende? Não é o que você faz, não é a caridade, não é a bondade, não é você fazer uma promessa, não é você fazer bem aos pobres. Ah, pastor, você está dizendo o que a gente não tem que fazer o bem? Temos,
mas a gente faz o bem não por causa que queremos ficar bem com Deus, mas nós fazemos o bem porque nós já estamos bem com Deus. Amém? Então a nova aliança ela é superior. Por que ela é superior, pastor? Por causa da garantia. Por exemplo, da antiga aliança, o pecado ele era perdoado e a purificação que o pecador recebia quando matava um animal, quando derramava o sangue de um animal, era uma purificação provisória. Por quê? Porque ela precisava estar sendo repetida. Por isso que tinha todo o sistema de sacrifício, porque tinha o tabernáculo, porque tinha os sacerdotes, e o povo vinha constantemente oferecer sacrifícios para que os seus pecados fossem perdoados. Mas aquela purificação era provisória. Já na nova aliança é diferente. Na nova aliança o pecado é perdoado e a purificação ela é definitiva, porque ela é obtida por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele expirou e ele deu o brado e disse: está consumado. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo agora não vai mais se repetir, não vai precisar se repetir, nós não vamos mais precisar de sangue, é por isso que aqui a gente não tem sacrifício, por isso que aqui a gente não imola nenhum animal, por isso que a gente aqui não faz sacrifício de sangue. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo e a nossa fé no seu sacrifício, no seu sangue derramado na cruz do Calvário, é que é a nossa garantia de perdão de pecados. Hebreus 9:12 diz assim: não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, ele é irrepetível. Não precisa. Foi uma vez por todas. E obteve uma provisória redenção. É isso que o texto diz? Não. Uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você está entendendo porque a nova aliança representada por Cristo é superior à antiga aliança representada por Moisés e por Elias? Pastor, por que a transfiguração precisava acontecer? A transfiguração precisava acontecer para confirmar a identidade de Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus encarnado. No versículo 7 do capítulo 9 que nós lemos, o texto diz: a seguir veio uma voz, uma nuvem que os envolveu. Envolveu a quem? Jesus, Elias e Moisés. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lembre-se que Jesus já havia sido falado como filho de Deus por ocasião do seu batismo. Quando ele vem para se batizar, o céu se abre e uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E agora, por meio da transfiguração, Deus confirma mais uma vez, não agora como Jesus normal, quando ele veio se batizar, mas com Jesus em toda a sua glória. O próprio Pai diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Portanto, compreender a pessoa de Jesus é o maior tesouro que você pode ter nessa vida. É a maior revelação que você pode ter nessa vida. É a maior experiência que você pode ter nessa vida. Por quê, pastor? Porque ela nos possibilita a salvação eterna. Toda experiência, todo conhecimento humano, ele é provisório. Por quê? Porque ele é provisório, porque ele serve apenas para essa vida. Você pode ser uma enciclopédia ambulante, você pode conhecer tudo de leis, você pode ser um advogado brilhante, um jurista, escrever obras e mais obras, mas todo aquele conhecimento, ele morre com você quando você
faz a viagem para a terra de pé junto. Vai embora. Aquele conhecimento que você tinha, vai embora. Por favor, me ajude a sentença aqui. Não dá, já foi. Essa sua tese aqui, já foi. O médico mais famoso, todo o conhecimento que ele teve, todos os cursos que ele fez, todas as técnicas que ele desenvolveu, quando vai embora? Quando ele morre. Mas quando você conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa experiência muda em definitivo, não apenas o teu destino aqui, mas ela muda o teu destino para toda a eternidade. Glória a Deus. João 17,3, e a vida eterna é esta. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quando dizemos que o presente é superior ao passado, não estamos fazendo isso com base no avanço tecnológico que nós temos. Claro que hoje a tecnologia é muito melhor. Hoje nós temos, quem imagina um dia você ter um celular e você ter um computador de mão, você conversar com a pessoa aqui numa videochamada lá do outro lado do mundo, você fazer Pix, você fazer pagamentos, é uma coisa assim extraordinária. Por falar em Pix, uma vez uma senhora, eu atendo lá na caixa, ela chegou lá e disse, meu filho, eu queria cadastrar o Pix da minha conta. Eu disse, senhora, quem cadastra é o cliente, mas vamos lá, eu lhe ajudo. Aí eu fiz o cadastro do Pix dela, da conta dela, conta de poupança, e ela não tinha nada na conta. Aí ela disse, muito obrigado, meu filho, me responda só uma dúvida. Para eu fazer um Pix, eu tenho que ter dinheiro na conta? Aí eu disse, senhora, tem. Se a senhora descobrir alguma forma, me diga aí que eu estou doido para comprar um carro ali. A tecnologia, ela nos ajuda, sim, mas o presente é melhor do que o passado, não por causa do avanço tecnológico, mas porque no presente Jesus Cristo veio revelando o Deus Pai, que é muito superior à lei por meio das suas ordenanças e das suas cerimônias. Você entende? Então é a experiência mais maravilhosa. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabe por que o presente é superior ao passado? Porque no presente com Cristo, o muro de inimizade entre nós e Deus foi desfeito. Jesus reconciliou aquilo que Adão jogou fora. Jesus restaurou, por isso que agora o presente representado por Cristo é superior ao passado. Se no passado por Adão nós fomos separados e condenados a viver longe de Deus e por causa disso houve necessidade da lei, agora no presente pelo sacrifício de Jesus nós somos reconciliados por Deus por meio da sua graça. O William Temple ele fala o seguinte, a nossa mensagem é Jesus. Não ousamos dar menos e não podemos dar mais. Jesus é suficiente. Não podemos dar menos que Jesus, porque senão nós não temos perdão de pecados. E não podemos dar mais do que Jesus, porque não existe ninguém maior do que Ele. O presente com Jesus é, sim, superior ao passado. Segundo, a transfiguração de Jesus, ela me mostra que o presente, ele não é apenas superior ao passado, mas ela me mostra que o presente, ele esconde o futuro, apesar de nós caminharmos em direção a ele. Pastor, a transfiguração de Jesus, então o senhor está querendo dizer que ela esconde o futuro, o presente esconde o futuro? Como assim? Porque a transfiguração é didática. Acompanhe comigo. Por meio dela, nós aprendemos verdades importantes, tanto acerca do Deus encarnado na pessoa de Jesus, como nós também aprendemos verdades importantes acerca da natureza humana, da limitação humana. Acompanhe comigo. A transfiguração, ela revelou que a natureza divina de Jesus estava escondida na sua encarnação. Quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus, o que é que acontece?
ele assumiu a natureza humana em toda a sua extensão. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha necessidades fisiológicas, Jesus precisava dormir, Jesus se cansava, Jesus tinha emoções. A glória de Deus estava escondida na humanidade. Então, o que é que acontece? Quando houve a transfiguração, houve ali um momento, um hiato na história, houve uma pausa ali na humanidade de Jesus, e veio à tona, e aflorou, e foi revelado a essência de Jesus, que não era daquele homem que precisava caminhar pelas estradas poeirentas da Palestina, mas foi revelada a verdadeira essência de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, o presente ali de Jesus, ele escondia o futuro, porque no futuro, Jesus haveria de se manifestar como Deus ressurreto, como aquele que venceu a morte, como aquele que tem poder. Mas, enquanto Jesus estava na terra, a humanidade teve apenas alguns vislumbres da sua essência. Por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele disse ao mar: aquieta-te, a tempestade, ele disse: acalme. Quando ele multiplicou pães e peixes, ali era apenas vislumbres da sua glória, da sua pessoa que estava escondida na sua humanidade. Agora, na transfiguração, não. Na transfiguração vem à tona. Mostra por um momento. É como aquelas coisas de filme em que está passando ali, aí de repente tem uma interrupção e mostra uma cena meio fora do contexto, e depois a história continua. Pois foi isso que aconteceu. Naquele momento, a glória de Deus na pessoa de Jesus foi revelada. Aquilo que estava oculto ali na pessoa humana de Jesus, por um momento veio à tona. E os discípulos então ficaram embasbacados, ficaram impressionados com aquilo. Por quê? Porque eles nunca haviam visto algo semelhante. Muitos milagres aconteceram no ministério de Jesus, sim, mas a fragilidade da sua encarnação escondia o verdadeiro tesouro da sua pessoa. Tanto que Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: quando Jesus começou a brilhar, não foi porque os anjos do céu o iluminaram com um poderoso holofote. Isso ocorreu devido à sua natureza divina, que foi irradiada por meio do seu corpo e vestimenta. Jesus revelou a sua natureza divina na sua glória. Um assombroso evento testemunhado apenas pelo Pai no céu e agora visto por 5 pessoas na terra. Quem? Elias, Moisés, Pedro, Tiago e João. A transfiguração, queridos, então ela nos mostra o seguinte: que os propósitos de Deus não são frustrados. Como assim, pastor? Lembre-se o seguinte: no templo anterior, no segundo templo, a glória de Deus foi embora do templo por causa do pecado do povo. Tanto que foi dito, Icabode, ou seja, a glória se foi, mas a glória volta agora na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Agora, na pessoa de Jesus, a glória de Deus volta. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não é o pecado, não existe ser humano que seja capaz de frustrar os planos de Deus. Às vezes a gente olha os governantes poderosos, pessoas que... Quem, por exemplo, foi mais famoso e poderoso do que Alexandre o Grande? Que chorou um dia quando não havia mais terra para conquistar. Chorou e disse, não tem mais o que eu fazer, porque eu já conquistei tudo. Cheguei no ápice. Onde está Alexandre hoje? Passou. Onde estão os reis, os governantes do mundo, tanto antigo quanto moderno? Todos passam, mas Jesus permanece para sempre. Porque os propósitos de Deus não são frustrados. Adão não conseguiu, pela sua falta de entendimento, ou teimosia, ou rebeldia, seja lá o que você queira dar, de atribuir, de qualificar,
ele não conseguiu, porque no momento em que ele disse que ele fez aquilo que ele não deveria fazer, de comer do fruto da árvore, Deus, lá em Gênesis 3,15, ele disse, olha, eu vou mandar a semente da mulher para trazer de volta o meu plano original. E disse para Satanás, representado ali na figura da serpente, tu vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Jesus Cristo é a prova de que Deus é soberano. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Você que está aqui nessa noite, você talvez está passando por lutas, dificuldades, está orando por uma causa. Eu mesmo estou orando por uma causa. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, queridos. Como foi dito aqui muito bem pelo pastor Pedro. Ele disse, não desista. Não desista. Você está orando, não desista. Por quê? Porque Deus continua no controle da história. Deus continua no controle das nossas vidas. Então não desista, porque você não está jogando na loteria, como que insista, persista, não desista, seu dia chegará. Não é isso. Isso aí não é fé. Isso aí, como diz o cearense, é bambo, é sorte. Nós temos a palavra de Deus que nos assegura na pessoa de Jesus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, a transfiguração mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. Segundo, a transfiguração, se ela revelou a glória de Deus escondida na humanidade de Jesus, a transfiguração também, ela nos fala da nossa condição humana. Apesar de nós sermos salvos, apesar de nós estarmos em Cristo, a transfiguração, ela mostra o seguinte, que apesar de nós termos um tesouro valioso, que é a salvação, por conta da nossa natureza humana, nós continuamos limitados no nosso entendimento do mundo espiritual. Quem aqui tem toda a revelação de Deus? Ninguém. Nem o maior teólogo, nem o maior estudioso conhece tudo acerca de Deus. Sabe por quê? Porque nós, apesar de sermos salvos, nós continuamos limitados. O que foi que Pedro viu quando viu a glória ali? Ele disse, Senhor, é muito bom estar aqui, eu não quero mais sair daqui não. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ou seja, ao propor isso, Pedro mostra a sua falta de compreensão do mundo espiritual. Tanto que o próprio texto em seguida diz o quê? No versículo 6, ele não sabia o que dizia. Pedro era assim. Ele falava as coisas sem entendimento. E isso mostra, mesmo estando com Jesus, andando com Jesus, estando ali com Cristo, a sua fragilidade. Nós somos frágeis. Nós precisamos conhecer as coisas de Deus. Por mais que você saiba, por mais que você estude, ninguém tem todas as respostas. Por quê? Porque nós estamos numa condição de fragilidade. Mas entenda o seguinte. Estando em Cristo Jesus, você pode não saber todas as coisas. O mundo, muitas vezes, irmãos, desdenha da igreja. Nos chama de loucos, alienados, manipulados. Mas nós carregamos em nós um tesouro em vasos de barro. É o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que você tem? Primeiro, quando você crê em Cristo, você tem salvação. Quando você crê em Cristo, você passa a fazer parte da família de Deus. Quando você crê em Cristo, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, você tem um destino eterno garantido. Então, você carrega em você um tesouro que o mundo não conhece. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus carregava com ele a glória de Deus e o mundo não compreendeu isso. Nós também, como igreja, nós carregamos a glória de Deus na nossa vida, apesar do mundo não entender isso. Mas um dia há de ser revelada. João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha aí,
o tesouro que você tem. Lembre-se que a transfiguração mostrou a glória de Deus, mas a transfiguração também mostra a nossa limitação. E apesar da nossa limitação em compreender as coisas de Deus, nós carregamos conosco um tesouro valioso. Pastor, a gente sabe tudo? Não. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que agora nós vemos como que por um espelho, de forma obscura, mas um dia há de ser revelada a glória do Senhor. Amém? E por causa da minha fragilidade, Deus quer de mim algumas atitudes e quer de você também. Primeiro, Ele quer que nós estejamos com Ele não apenas em público, mas também no particular. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que você esteja com Ele. Não apenas em público, mas no particular. O que é estar com Deus em público? É isso aqui, ó. Todo mundo está aqui, ó. Veio cultuar a Deus hoje, estamos no público. Mas o Senhor, Ele diz aqui no versículo 2, Ele os levou em particular a sós. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela se manifesta na vida daqueles que andam com Deus. Quando o pastor Marcelo está fazendo a oração ali, às vezes você olha assim e diz, mas meu Deus, 5 horas da manhã, o cara sozinho lá, lendo, e vendo ali, orando, não está interagindo com ninguém. Mas ele está, irmãos, plantando. Ele está plantando algo no reino espiritual que vai se manifestar. Você crê nisso? Por que tarda o pleno avivamento? Por falta de pessoas que queiram pagar o preço. Nós precisamos, por causa da nossa limitação, nos mover para onde Deus quer nos levar. Olhe no versículo 2, ele diz, e os levou a sós para um alto monte. Levar para o alto monte, sabe o que significa o quê? Esforço. Quem já subiu o monte aqui da Sabiaguaba? Você sobe assim? Não, você sobe assim, né? Só o pastor Júnior Melo que sobe correndo. Levou a um alto monte, sabe por quê, queridos? Porque Deus quer nos levar em direção ao alto, porque lá no alto a nossa visão muda, no alto a gente passa a ter uma nova perspectiva. É por isso que eles precisaram ir lá no monte, no alto, para poder ver Cristo transfigurado, para que a visão deles pudesse ser diferente. Com certeza eles desceram dali impactados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou limitado, você é limitado, sim, mas nós precisamos não ficar presos na nossa limitação, nós precisamos ir mais, nós precisamos ir além, precisamos ir até a posição que Deus quer nos levar, amém? E por fim, apesar da nossa limitação, nós precisamos contemplar o Cristo transfigurado, para que a nossa visão espiritual ela seja aguçada, para que a nossa percepção seja aguçada, porque o texto diz que ali no monte Jesus foi transfigurado diante deles, e eles viram as vestes resplandecentes de Jesus, como nenhum lavandeiro poderia lavar. Você já viu uma camisa branquinha? Mas as vestes de Jesus foram mais alvas, porque ninguém poderia fazer. Sabe por quê, queridos? Porque algo sobrenatural aconteceu ali. Somente quando você vê o Cristo transfigurado, é que a sua percepção do mundo espiritual, ela muda. Uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser convertido. Na igreja, ninguém aqui quer religioso. Nós queremos pessoas convertidas, que conheçam a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente falar de ovelha para ovelha, a ovelha vai entender. Agora, falar de ovelha para bode, bode não vai entender. Entende? Nós precisamos estar falando a mesma linguagem, mas nós precisamos, para falar a mesma linguagem, nós precisamos ter a mesma essência. Nós precisamos estar no mesmo espírito. É aquilo que o pastor Pedro tanto fala, da unidade. A unidade entre os pastores, a unidade entre a igreja. A gente está num só espírito, porque quando Deus fizer
Ninguém vai estranhar, ninguém vai estar assim, o que foi que aconteceu? Não, é natural, é a obra de Deus sendo feita. E por fim, o futuro será melhor do que o presente. Por quê? Porque ele está reservado algo maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer, não é porque o futuro será melhor do que o presente que nós devemos ficar alienados do presente. Os discípulos não quiseram mais descer. Senhor, é muito bom estar aqui, vamos ficar aqui mesmo, vamos construir uma barraca aqui para nós. Foi o que Jesus fez, foi o que aconteceu. Aquela visão passou. No versículo 8, olhando de repente ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Moisés e Elias saíram de cena. Ficou apenas quem? Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque toda experiência, por mais profunda, maravilhosa que seja, que a gente ame uma experiência sobrenatural, a gente entre em êxtase, essas experiências são passageiras. Elas passam. Porque a nossa vida, ela é construída não com base nas experiências, mas a nossa vida, ela é construída diariamente naquele caminhar contínuo com Deus. O que sustenta você na sua vida não é uma experiência estática aqui e outra daqui a 5 anos. O que sustenta a sua vida é o caminhar diário com Deus. Você, para estar aqui, você se alimentou hoje. Você precisou se alimentar. Se você um dia tivesse comido até não aguentar mais, aí você diz, agora comi, essa comida aqui vai me fazer viver 5 anos. Vai? Não. Por quê? Porque ela vai passar. Ela vai fazer a digestão. E daqui a pouco ela vai estar lá no interceptor oceânico. Entende? Tem gente que está mandando mais para o interceptor do que outros, né? Tudo bem. Mas ela vai passar. O que te sustenta é o alimento diário. É a presença diária, é a comunhão diária. A transfiguração foi um momento de êxtase, foi, mas ela não pode nos alienar do presente, sabe por quê? Porque o plano de Deus é se revelar em nós e através de nós no dia a dia. Apesar da gente ter um futuro glorioso e nós vivermos debaixo da expectativa da volta de Cristo, isso não deve nos alienar da realidade. E sabe de uma das coisas que mostra que a gente aqui, especialmente na nova criação, não está alienado? É que o pastor ele está fazendo um plano de um consultório odontológico, de um consultório médico. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, nós estamos aqui louvando a Deus, mas a gente não está aqui se isolando do mundo, alheio à realidade ao nosso redor. E pés na terra e olhos na eternidade. Você não tem nada a ver, isso aí é do governo, isso aí é o que o governo faça. Verdade, é obra do governo. Mas se a igreja pode fazer e pode estender esse braço de forma a manifestar o amor de Deus de forma concreta, então vai fazer. Porque nós não somos chamados a viver na eternidade alienado aqui hoje. Pedro disse, Senhor, vamos ficar aqui no monte. Jesus disse, não, peraí, ó. Vai passar, isso aqui vai passar. Isso aqui foi só um hiato, foi só uma van premiere daquilo que vai acontecer no futuro. Por isso que o futuro vai ser mais glorioso. Porque no futuro nós vamos ver Jesus como Ele é, em toda a sua glória. Não apenas um momento, não apenas para 3 pessoas, mas para toda a humanidade e por toda a eternidade. Aleluia! Sabe o que foi que aconteceu? Jesus disse, ó, voltem Elias e Moisés. Já foi entendido que aqui a graça agora é comigo, substitui a lei. E agora, Jesus diz, vamos descer. Versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus volta para onde? Para a realidade. Jesus se insere na realidade. Sabe por quê? Porque aquela experiência foi apenas para poder os discípulos entenderem. Irmãos, quando Deus nos dá experiências espirituais, não é para nos alienar, é para nos encaixar dentro da realidade. Foi o que aconteceu com a descida do Espírito Santo?
A igreja ficou em Jerusalém? Não. Eles foram cheios do poder de Deus. E o que foi que aconteceu? Está muito bom aqui, está muito bom. Toda reunião de oração estavam lá buscando a Deus, glória a Deus, por isso, amém. Aí Deus disse, peraí, a promessa era para ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E depois vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, Fortaleza. Eusébio, Semoaba, onde eu nasci. Aí a igreja, não, está muito bom aqui. Aí disse, então peraí, perseguição. Não quer sair? Perseguição. Aí a igreja começou a sair, e onde ia, por causa que estavam cheios do Espírito Santo, eles foram evangelizando. Isso mostra que Deus não quer que a gente viva apenas de olho no futuro, mas alienado da realidade. A transfiguração aconteceu ali naquele momento estático, mas em seguida Jesus desce, em seguida Jesus volta. E Pedro e Tiago e João não viram mais Elias nem Moisés, ficaram não, só ficou Jesus, de repente, só Jesus. Sabe por quê? Porque é com Jesus, no nosso dia a dia, que nós vamos fazer a obra de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Pastor, o senhor disse que a transfiguração foi uma obra irrepetível, que aconteceu só uma vez. Então não tem perigo de acontecer hoje? Não. Como aconteceu naquele tempo, não. Mas nós podemos viver uma vida transfigurada. Como assim? Porque transfigurado é mudado, é transformado, é metamorfose. Pastor, como é que a gente vive uma vida transfigurada? Paulo fala lá em Romanos 12:2. Devemos nos entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo diz que lá em 2 Coríntios 3:18, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que é que você pode fazer para viver uma vida transfigurada hoje? Primeiro, creia em Deus. Amém? Creia em Deus. Por quê? Porque a fé em Deus é que nos capacita a realizar a sua vontade. Se você não crê em Deus, você nunca vai viver uma vida transformada. Você pode ser reformado. A religião reforma, Deus transforma. Para viver uma vida transfigurada, você precisa crer em Deus. Segundo, você precisa pertencer à família de Deus. Porque quando você se converte, você passa a pertencer à família de Deus. E você passa a ser morada do Espírito Santo. E você passa a se deleitar na palavra de Deus. Terceiro, para você viver uma vida transfigurada hoje, você precisa se render à vontade de Deus. Porque enquanto você não se render à vontade de Deus, o Espírito Santo não vai dirigir a sua vida. Consequentemente, você não vai viver debaixo da unção de dar a direção de Deus. Só após a rendição é que você consegue viver uma vida transfigurada. Quarto, você precisa contemplar a Deus. Investir tempo meditando na sua palavra, orando, porque Deus ele não opera no vácuo, mas ele opera a partir da sua palavra. Deus não opera no vácuo, Deus não opera assim no nada, ele opera através de pessoas, de coisas. Deus não chama ninguém desocupado, Deus chama pessoas ocupadas, porque quem é desocupado não quer fazer. Deus diz, eu quero chamar o fulano, porque aquele fulano ali, ele está fazendo. Apenas eu vou direcionar a energia dele, daquilo ali que ele está fazendo, para fazer a minha obra. O pastor Pereira disse que tinha um sonho de ser um homem da lei. E Deus disse, olha, você não vai realizar esse sonho, porque eu vou pegar esse seu ímpeto aí, da correção, da justiça, da lei, e eu vou colocar na minha obra, para fazer a minha obra. É assim que Deus faz. E por último, se você quer viver uma vida transfigurada, você precisa ter a sua vida transformada. A transformação, irmãos, ela é resultado da contemplação. Nós devemos viver transformados e não conformados. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você deve viver transformado e não conformado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não quero ser bem-sucedido, formado neste mundo, mas eu quero ser um vitorioso, transformado, mais parecido com Jesus.
É essa a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu quero lhe desafiar a viver uma vida transfigurada, transformada. Preste atenção na letra deste cântico. Adore ao Senhor. Jesus, a imagem do antes invisível Deus, sua face em divindade transfigurada foi. Mal posso suportar sua presença aqui. Santo é o Senhor que a mim se revelou. Os meus olhos não são dignos de ti. Contemplo tua beleza vislumbrado, e minha alma só consegue se expressar com aleluia, 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 meu Rei. Anseio poder vê-lo, tua face claramente, tua essência aprecia, reverência a ti. Ele é santo, cante. Santo é o Senhor que a mim se revelou. Os teus olhos não são dignos de ti. Contemplo tua beleza vislumbrado, e minha alma só consegue se expressar. Cantemos aleluia, com aleluia. Meu Rei, cantemos aleluia, 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 meu Rei. Nesse instante, desafiar você que está aqui. Você diz, pastor, hoje eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Eu pensava que Jesus era um mártir da fé, era um pregoeiro da boa nova, era alguém que falou e que trouxe uma mensagem de amor, de paz, de bondade, de fraternidade. Mas hoje eu entendi que Jesus é o próprio Deus, que a transfiguração, ela por um momento, ela descortinou a eternidade. E eu entendi que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio resgatar a humanidade. E que é a maior experiência que alguém pode ter nessa vida. E o maior tesouro que alguém pode ter é conhecer e ter essa experiência com Ele. Porque assim ela obtém a salvação. Se você entendeu isso nessa noite, eu queria que você que está aí no seu lugar, que diz assim, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. E eu ouvi aí o Senhor lendo na Bíblia que a salvação, a vida eterna é conhecer a Jesus. Pois eu quero salvação, eu quero perdão de pecados, eu quero a graça de Deus por meio de Cristo. Há alguém aqui nessa noite que diz, pastor, ore por mim. Eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui que ainda não teve essa experiência de salvação, que gostaria de dizer, ore por mim que eu quero entregar a minha vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar rapidamente. Eu já estou estourado aqui no horário. Amém. Agora, se não há alguém aqui nessa noite, todo mundo aqui já foi convertido, eu quero lhe desafiar a viver uma vida transfigurada. Como assim, pastor? Você e eu somos salvos,
mas a nossa condição humana ainda nos mantém aqui, no natural, naquilo, e muitas vezes a gente vive muito preso naquilo que a gente vê. E aqui nós aprendemos que para poder ver o Cristo transfigurado e viver uma vida transfigurada, nós precisamos subir ao monte. Nós precisamos ir para a posição que Deus quer nos levar. Então eu quero lhe desafiar hoje a viver essa vida transfigurada, transformada. Eu sei que nós estamos vivendo dias em que nas igrejas só se fala muito em coach, em você conseguir as coisas. Eu não quero esse tipo de formação para a minha vida. Eu quero viver uma vida conhecendo a Deus. Eu quero viver com Deus. Eu quero estar com os olhos na eternidade e com os pés na terra, fazendo a vontade de Deus. Eu quero estar engajado na vontade de Deus. E você, como crente em Cristo, você também precisa viver assim. Então eu quero encerrar orando. Se você está desafiado nessa noite a viver uma vida transformada, poderosa em Deus, eu quero que você saia do seu lugar, que nós vamos orar, encerrando esse momento, para que Deus possa te levar ao monte da transfiguração e que a tua vida possa ser tremendamente impactada. Se há alguém aqui nessa noite, vem aqui agora que eu quero orar com você, porque o tempo já passou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi pregada e eu quero agora, Espírito Santo, colocar diante do Senhor a minha vida, cada vida que aqui está nessa noite, te pedir que o Senhor possa nos levar a um novo tempo, a um momento de transfiguração, a um momento de metanoia, a um momento de metamorfose, a um momento de transformação, porque nós não queremos, Senhor, simplesmente ser mais uma igreja, nós não queremos ser mais uma opção no domingo à noite ou no domingo de manhã, nós queremos ser, Senhor, o local onde a glória do Senhor se manifesta, porque nós queremos viver vidas transfiguradas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, toca agora cada uma dessas pessoas que estão aqui. Senhor, visita com a tua glória, visita com o teu poder, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, descortina, Senhor, revela-te a nós. Nós queremos te conhecer, nós não queremos ficar limitados no nosso conhecimento, nós queremos ir adiante, nós queremos avançar para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar aqui com a Micaele, fazer essa oração de entrega a Jesus. Pode vir, Micaele, foi mais para frente aqui. Você vai ajudar aqui a Micaele. Ela quer entregar a vida dela a Jesus porque ela entendeu que Cristo é a maior pessoa. Não existe ninguém, nada mais importante nessa vida do que conhecer a Cristo. E Micaele, de acordo com a tua sinceridade, Jesus vai se revelar, Ele vai se transfigurar. Você vai sair daqui, você não vai ver o céu se rasgando, mas o Espírito Santo vai fazer uma obra tão poderosa na tua vida, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu quero que você ore comigo e a igreja me ajude e diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração para Ti. Eu entrego a Ti a minha vida. Senhor, faz morada em mim. Revela-te como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio no Teu sacrifício na cruz do Calvário em meu favor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. Amém. Amém, amém, Senhor. Sela com o Espírito Santo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.